Boa noite a todos. Sejam todos sempre muito bem-vindos à nossa casa. E que Jesus possa nos abençoar em mais esta noite de Evangelho. Vou ler a psicografia da noite, que chama, intitulada História de Muitas Mães. É madrugada, eis que ouço um tiro. Vivo numa favela, zona de tráfico. Policial mata mais que em matadouro de gado. Corro, ainda receosa, para a janela, pois meu filho ainda está na rua, vagando pelas vielas incertas. Avanço e vejo um corpo estendido. Meu coração dispara, corro para fora sem pensar no perigo, e ao chegar perto, reconheço meu filho estendido, já sem vida no chão. Eu sabia que isso aconteceria. Dívida de droga, vida maldita de um dependente químico. Não há perdão para esses pobres de caráter que se desviam no caminho da vida. Eu não pude fazer mais nada. Chega uma hora em que o livre-arbítrio segue essa rapaziada. E às pobres mães apenas resta rezar pelo retorno seguro ao seu lar. E foi nessa madrugada que o meu coração gelou. Num calor de oração, o aqueceu. Ele palpitava aflito, desencadeado, pois ele sentia que algo lhe acontecera. A morte de um filho. Mesmo o bandido faz sofrer. Nós que damos à luz, cuidamos com dedicação e sacrifício. Nós que amamos mais que todos no mundo. Eu ainda acho que uma mãe, qualquer que seja, jamais deveria ver seu filho morto. Estou aqui rogando por todas elas e todas que sofrem este abalo moral. A todas que se desencorajam na vida, pedindo que a força lhe restabeleça a vontade de viver, a resignação e a certeza de que a vida eterna lhes devolverá aos braços vazios o filho vivo perdido. Bem forte, né? Psicografia recebida aqui na casa no dia 21/10/2021. Hoje, o nosso evangelho está com a nossa querida Elaine, então vamos todos desde já envolvê-la aí com o nosso carinho, né, com o nosso amor. Então eu peço licença para fazer uma prece de abertura. E assim, Jesus, mais uma vez Cristo, agradecemos, Mestre, a oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos reunidos em Seu nome, Senhor. Com os corações dilatados, com as nossas mentes voltadas ao amor, nós pedimos, Senhor, que toda a espiritualidade amiga nos envolva com o Seu manto de amor e que o Evangelho desta noite possa irradiar amor a todos que necessitam. Mais uma vez, Cristo, muito obrigado, Mestre, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos. Que assim seja, graças a Deus. Então agora, oficialmente, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos nesse pequeno estudo da noite de hoje. O título do que eu vou falar aqui hoje é do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados misericordiosos. E o título da palestra é A Verdadeira Autoridade. Num determinado momento desse capítulo, Allan Kardec cita a passagem da mulher adúltera, onde ela ia ser apedrejada, acho que todo mundo conhece, né? Uma passagem que está no Evangelho de João. E ela ia ser apedrejada e ela foi levada até Cristo para
até Jesus, para perguntar o que seria feito com ela. E aí ele pega e fala, atire a primeira pedra aquele a que não tiver pecados. E nenhum deles atirou a pedra. E aí ela perguntou, o que vai ser de mim? E ele falou, se eles não te condenaram, eu também não vou te condenar. Vá e não peques mais. Aí o Allan Kardec faz uma observação. Jesus não poderia ter proibido que se repreendesse o mal. Então Jesus repreende o mal, pois ele mesmo nos deu o exemplo, tendo-o feito até em termos energéticos. Então ele repreendeu o mal mais de uma vez no Evangelho, que nós temos, né, a ira do templo, aqui mesmo ele falando para ela, vai, não peques mais. O que quis significar é que a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. Então o tema da palestra, a verdadeira autoridade, saiu exatamente dessa passagem. Quem pode censurar? Quem tem esse direito? Quem tem essa autoridade? Quem tem esse poder de censurar o outro? É sobre isso que vai discorrer o Evangelho desta noite. E ainda Kardec complementa, aos olhos de Deus, uma única autoridade legítima existe. Então, aos olhos de Deus só existe uma autoridade, a que se apoia no exemplo que dá do bem. É o que igualmente ressalta das palavras de Jesus. Então, para Deus só existe um tipo de autoridade. Nós aqui na Terra, nós temos a autoridade institucional, que é essa das instituições, onde existe a hierarquia, mesmo dentro do lar, né, que é uma instituição, nós temos a autoridade dos pais. Então a gente vê os níveis hierárquicos de autoridade. Mas essa autoridade é uma autoridade passageira. Então, hoje eu estou como mãe, eu tenho autoridade de mãe, mas na outra vida eu posso não tê-la. Então, a única autoridade que passa de uma vida para outra é a autoridade moral. A única autoridade que nós vamos levar conosco é a autoridade moral. Existe também o autoritarismo, aquele que as pessoas confundem como autoridade, que não é. Que as pessoas mandam e desmandam, abusam do poder, mas aquilo não é autoridade, aquilo é um autoritarismo. Então é por meio da força. Mas a que nós vamos discorrer aqui hoje é a verdadeira autoridade, a autoridade moral. Como que uma pessoa pode adquirir essa autoridade moral para corrigir, para instruir o outro, a ponto de exemplificar tudo o que ela está pedindo. Então, ela só vai apontar um defeito quando ela não tem um defeito. Ela vai ensinar quando ela já sabe. Então, como que nós vamos ver isso? Eu escolhi para dar um exemplo de uma pessoa do bem, né? Uma pessoa que tem o bem, que tem esse poder adquirido, o poder dessa autoridade adquirida. Eu podia ter escolhido diversos espíritos iluminados. Mas hoje, como é dia 30 de novembro e amanhã já começa dezembro, a espiritualidade nos diz que em dezembro a Terra, principalmente nos locais cristãos, a Terra fica muito iluminada. A Terra fica muito preparada para receber as pessoas com boas energias, com vontade de um ano novo maravilhoso. Então, neste momento, a espiritualidade aproveita muito o dezembro das árvores de Natal, das iluminações, dos desejos de melhora, dos pedidos de reconciliação que as pessoas têm neste mês, lembrando o nascimento de Jesus. Então, eu escolhi para dar como exemplo de uma autoridade moral que esteve conosco, um espírito encarnado de grande hierarquia e que nos trouxe à luz o nosso mestre Jesus. Eu escolhi falar um pouquinho de Maria. Eu acho que tem muita coisa a ser dita de Maria e eu vou contar algumas coisas que eu descobri, que eu encontrei nos meus estudos. Eu escolhi o livro Boa Nova, do Humberto de Campos, Psicografia do Chico Xavier. Ele tem 2 capítulos que ele fala de Maria. Um que foi o encontro de Maria com a prima,
Isabel, e um que foi o encontro de Maria com João. Nenhum desses, os dois capítulos remetem ao Evangelho de Jesus, o Novo Testamento, mas nenhum deles está exatamente escrito assim. Então ele conta como se fossem os bastidores destes encontros. Então eu vou começar com que o Humberto de Campos comentou sobre o encontro de Maria com João Evangelista. Na época ele era muito novo quando Jesus morreu. E começa assim o capítulo. A Maria estava ali na cruz, né, vendo seu filho sendo torturado e prestes a morrer. Então imagina a dor de uma mãe, né? Falou aqui a psicografia, grande coincidência, a dor de uma mãe vendo aquele seu filho que ela tratou, que ela cuidou, que ela abençoou, que ela levou, que ela lavou, acabando daquele jeito, sendo que ela sabia que ele não tinha nada a pagar. Então, naquele momento de sofrimento dela, conta-nos Humberto de Campos, que começou a vir muitas passagens na cabeça dela. E algumas dessas passagens é que eu vou narrar, que foram os momentos que ela provou muito a fé e a santidade dela. No momento em que o anjo Gabriel vem dizer que ela estava grávida, que ela ia dar à luz ao Cristo, né, ao Salvador da Terra. E quando ele chega para falar com ela, que ela estava cheia de graça, né? Ó Maria, você cheia de graça, que é o Ave Maria, a ave de saudação. Ave Maria, tu que estás cheia de graça, né? O Senhor é convosco. E ela na hora não entendeu, mas ela, percebendo que era um anjo, ela não questionou. Ela simplesmente se entregou e falou, seja feita a vontade do meu Pai. E se entregou. E aí ela percebeu que estava grávida, né? O Evangelho conta uma coisa, Humberto de Campos não quis dar o detalhe, se era virgem, se não era virgem, não é isso que nos interessa. O importante é que ela aceitou, na espiritualidade, receber esse Espírito. É claro que ela aceitou. Nós, meros mortais, totalmente defeituosos, temos um compromisso de reencarnação. Imagina ela, né? Uma santa, se não teve esse compromisso na reencarnação. É claro que o dom do esquecimento, né, a fez talvez ficar, mas como que eu vou, né, gerar esse filho, como que eu vou criar esse filho? Mas ela se entregou totalmente. Então, uma parte da autoridade moral dela vem da fé, dela ter entregado realmente que ela ia conceber o filho, e foi até o final, concebeu esse filho. Aí no segundo momento tem um encontro dela com a Isabel, que é no outro capítulo também do Humberto de Campos, quando ela foi visitar Isabel. Então ela chegou na casa de Isabel, a Isabel também já estava grávida do João Batista, e diz que ele mexeu no ventre, e ela percebeu, ela não sabia que a prima estava grávida, e ela falou, bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Então, o Ave Maria que a gente reza realmente vem do Evangelho, do Velho Testamento, né? Juntando, do Novo Testamento, juntando. E esse momento que ela falou para Maria, que a Maria falou com ela, que a Isabel falou com ela também, lembrando ali na cruz, né? A alegria que ela sentiu, percebendo que estava recebendo realmente o Salvador, né? O que seria o maior dos maiores na terra, a alegria que ela sentiu naquele momento. E depois uma passagem em que ela foi levar Jesus no templo. Com uma semana, era da religião deles, levar no templo e oferecer sacrifício de animais, né? Oferenda. Eles ofereceram lá um pombinho, porque eles eram pobres, 1 ou 2 pombos. E neste momento, teve um ancião que vivia, que era do templo, Simeão, que está em Lucas capítulo 2. E quando o Simeão ele viu Jesus, ele confirmou que aquele era o Salvador. Ele falou, nossa, agora eu posso morrer. Porque ele disse que só ia morrer quando ele visse o Salvador. E ele tinha recebido do Espírito Santo que ele ia morrer depois que ele visse. Então, ele estava esperando a oportunidade para saber quando ele ia ver. Ele falou, agora eu posso desencarnar, morrer em paz, porque o Salvador já chegou. Só que ele também previu as dores que Cristo ia passar, né? Que uma espada ia transpassar o coração da mãe por ver o filho sofrendo, e mesmo neste momento, a Maria se manteve forte. Aí, passado
esse momento, né, Humberto de Campos, quando ela está lembrando de todas essas passagens, né, Maria fala assim, que fizera Jesus, né, para merecer amargas penas, né? E ela que lembrava de quando ela estava na casa dela e ela ia buscar o filho na rua, Jesus, um jovem que preferiu o lar, ele poderia ter ido estudar, e ele preferiu o lar, ficar em casa junto com os pais. E no lar ele era muito querido, porque as pessoas vinham com ele, os transeuntes, os pobres, os miseráveis, até bandidos Jesus recebia na casa dele. Isso até os 30 anos. E a Maria foi lembrando, né, de tudo isso. E nesse momento que o coração dela estava muito apertado, né, ela lembrou que ela era uma serva humilde. E ela falou, faça-se na escrava a vontade do Senhor. E foi aí que Jesus morreu naquele momento. E ela estava amparada que tinha duas Marias, né? Uma delas era de Magdala. E João chegou, João Evangelista, muito novo naquele momento. E tem aquela também passagem muito conhecida, quando João Evangelista chega, ele coloca a mão no ombro dela, ela olha e Jesus... Um dos últimos suspiros, ele fala, mulher, né, que ele a chamava de mulher, mulher, esta é teu filho, filho, esta é a tua mãe. Então mostrou ali, né, que o João ia continuar com a Maria, que ele ia continuar com ela. Mas mostrou também, muito veladamente, mas Humberto de Campos comenta isso, que ela foi eleita para ser a mãe maior. Como ela aceitou trazer o governador espiritual da terra e passar por tudo isso, ela foi eleita a mãe maior. Então ela não é só a mãe de João, a mãe de Jesus, ela é a mãe de todos os nós, todo o tempo. E ela intercede sim por nós. E aí Jesus falecendo, ela ficou muito triste, né? Claro, mas ficou um tempo na casa dos familiares. Aí tem até o nome da cidade aqui, Betaneia. Ela ficou na casa dos familiares em Betaneia. Ela ficou alguns poucos anos ali, ainda esperando para se reconstruir, mas ela percebeu que naquele lugar as ideias de Cristo ainda estavam muita briga, muito força de poder. Os próprios da igreja, dos templos, estavam já ameaçando guerrear. Então ela não estava feliz e o João apareceu. Ele falou que ele tinha demorado, mas ele não tinha esquecido que ele ia ficar com ela. E ele arrumou essa casa para ela, que a imagem que a gente tem nela, ela numa colina, né? E existe esse local, é em Éfeso, na Turquia hoje. E João levou ela para lá. É um pouco distante, é mais no ocidente, ela estava mais para baixo no sul. E aí João levou, ele montou uma casa para eles, né? E a levou para ser realmente a mãe dele. E esse lar, né, que foi uma das primeiras igrejas, um dos primeiros templos que a gente conhece, eles aproveitavam para passar para os transeuntes quem foi Jesus, contavam as histórias de Jesus, curavam as feridas, recebiam todos que lá chegavam. João ia para a cidade, Maria ficava ali, era um trabalho incansável, lembrando de Jesus, intercedendo para Jesus, né, por aqueles todos que passavam, aqueles cansados e oprimidos, né? E aí tem uma passagem, né, habitação muito simples, né? E a casa, em algumas semanas, se transformou num ponto de adoráveis recordações. E foi dali que saiu a Santíssima, que as pessoas que iam lá já falavam, né, a casa da Santíssima. A Choupana era conhecida como Casa de Santíssima. E um dos aflitos que passou e falou, né, minha mãe, ele estava muito aflito, né? Como poderei vencer minhas dificuldades? Sinto-me abandonado na estrada escura da vida. Ela lhe envia um olhar amoroso e fala, isso também passa, dizia ela carinhosamente. Só o reino de Deus é bastante forte para nunca passar nas nossas almas. E aí Humberto de Campos também conta que depois de muito tempo de trabalho, Jesus veio buscá-la. Ele apareceu como ela achou até que fosse mais um dos pedintes, mas ela reconheceu que era o filho que estava ali e falou que já estava na hora dela descansar realmente. E ela não descansa até hoje, né?
Todos nós ainda pedimos, ainda queremos que ela esteja junto conosco. E ela trabalha até hoje, assim como Jesus, e como Jesus disse de Deus, o meu Pai trabalha até hoje, né? E nós, às vezes, querendo descansozinho, né? E aí, Jesus veio buscá-la e pediu, e ela falou, né, ela entendeu que ela já ia morrer, mas ele se afastou. E aí os anjos já ficaram ali cuidando do desencarne dela por aqueles dias. E aí Humberto de Campos conta também que no momento que ela desencarnou, ela já foi retirada e os anjos em volta querendo levá-la para um lugar muito bom, porque é o que ela merecia, e ela falou que não, que ela ainda precisava ir em alguns lugares. E ela escolheu o calabouço de uma daquelas prisões onde os cristãos ficavam. Que eles sofriam todo tipo de tortura, eles ficavam ali julgados, mas eles eram muito felizes, porque eles tinham uma causa para estar lá. Eles tinham uma fé ardente, que eles estavam realmente ali por Cristo. E foi por conta deles morrerem aos milhares que Cristo acabou não morrendo. Porque se simplesmente não tivesse ninguém para continuar, para ter ficado todo os primeiros cristãos, os mártires, a história talvez não tivesse conhecido Cristo. Então esses primeiros mártires eram todos escolhidos, né? Aceitavam passar por aquilo. Mas a Maria resolveu passar ali no calabouço. E olha que coisa mais linda, quer ver? Ó? Penetrou os sombrios cárceres, onde centenas de rostos amargurados retratavam padecimentos atrozes. Os condenados experimentaram no coração um consolo desconhecido. Então, eles estavam ali, mas eles perceberam algo. Sabe quando a gente às vezes está muito triste, mas a gente percebe que chega uma ajuda, alguma coisa? E eles perceberam que ela chegou. Maria aliviou-lhes o coração. Que possuía ela para lhes dar? Deveria suplicar a Deus para eles a liberdade? Mas Jesus ensinara que com ele todo jugo é suave e todo fardo seria leve. Parecendo-lhe melhor a escravidão com Deus do que a falsa liberdade nos desvãos do mundo. Recordou que o Filho deixara a força da oração como um poder incontratável entre os discípulos amados. Então rogou ao céu que lhe desse a possibilidade de deixar entre os cristãos oprimidos a força da alegria. Foi quando aproximou-se uma jovem e começou a cantar. A jovem cantando, todos os restantes que estavam lá começaram a cantar e foram, né, que eles iam ser mortos naquele dia, e foram caminhando, cantando. E a gente conhece essas passagens, né, que os encarcerados iam cantando, né? Logo a caravana majestosa conduziu ao reino do Mestre a bendita entre as mulheres. E desde esse dia, nos tormentos mais duros, os discípulos de Jesus têm cantado na terra, exprimindo o bom ânimo e a sua alegria, guardando a suave herança da nossa Mãe Santíssima. Por essa razão, meus irmãos, quando ouvirdes o cântico nos templos das diversas famílias religiosas do cristianismo, não vos esqueçais de fazer no coração um brando silêncio, para que a rosa mística de Nazaré espalhe aí o seu perfume. Então, daí neste momento Maria foi. Mas para a gente terminar, eu só vou lembrar mais uma passagem, que foi o primeiro milagre de Cristo, de Jesus, né? Primeiro milagre de Jesus, que está no Evangelho de João também, como o primeiro milagre, capítulo 2. As bodas de Caná. Né? Acho que todo mundo conhece também, pelo menos a frase, né? A água que virou vinho, né? Então acabou o vinho, e aí, né, aquele desespero, porque a festa ainda estava no começo e eles sem vinho. E aí a Maria foi interceder pelos familiares, pedindo para Cristo transformar a água em vinho. Para que Cristo desse um jeito. Meu filho, acabou o vinho. Daí ainda que ele tentou esperar mais um pouquinho, que ele falou, mãe, mulher, mas não é chegado a minha hora. E ela olhou para ele e ele falou, né, deve ter falado um tá bom assim, né?
peça que encham os tonéis de água. E aí a Maria saiu, chamou os serviçais, né? As pessoas que estavam trabalhando lá. Muito importante, versículo 5 do capítulo 2. Ela olhou para os serviçais e falou assim: faça aquilo que ele lhes mandar. Olha a autoridade dela. Mas o que ela falou? Que para que o milagre aconteça, a gente tem que fazer aquilo que Jesus mandar. Então, a todo instante, a gente pede a intercessão dela para que ela interceda por Jesus, por nós. Mas não adianta nada a gente pedir e não fazer nada por isso. Então, a gente tem que olhar esse versículo 5 e lembrar que não é só o milagre de pegar a água e transformar em vinho, como se a gente fosse ficar transformado em pessoas melhores a hora que a gente saísse daqui. Ou que tudo fosse dar certo a hora que a gente acordasse amanhã. É a gente realmente aprender a ter moral para poder ter autoridade, né? Aprender a ter essa moral para poder dar exemplos de coisas boas, né? Mas seguindo aquilo que a Maria pediu. Então, atenção para o versículo 5. Faça o que ele lhes pedir, né? E ela usou a autoridade dela para instruir naquele momento. Assim como ali atrás, no comecinho, Jesus tinha usado a autoridade dele para repreender, né? Para corrigir a mulher adúltera. Então, são os vários tipos de autoridade, de maneira de utilizar a autoridade, mas a gente só vai poder utilizar se a gente tiver, só vai poder instruir, só vai poder repreender se a gente realmente puder, né? Se a gente realmente tiver moral para isso. Então, quando quiseres um milagre, primeiro seguir os ensinamentos do Mestre. Não será possível obter o vinho sem a água do amor e do bem. Quando rogar pela intercessão divina, seja de Maria, de qualquer outro santo ou do próprio Jesus, é necessário apresentar a fé dos primeiros cristãos. Quando precisar usar de autoridade, lembre-se lá do Evangelho. Aos olhos de Deus, a verdadeira autoridade é que se apoia no exemplo que dá do bem, que são as palavras vindas de Jesus. Então, tanto para censurar como para instruir, lembrar se a gente vai ter essa autoridade para tal. Se refletir e achar que ainda não tem, vamos estudar mais um pouquinho, né? Aprender mais um pouquinho, praticar mais um pouquinho. Que esse dezembro traga a todos nós muita energia boa, muita alegria, muitas árvores de Natal, mas muita luz no nosso lar, na nossa vida, que a gente realmente se transforme para a chegada de um ano novo. Que Deus esteja com vocês e Jesus nos acompanhe. Que Maria Santíssima esteja conosco sempre. Que assim seja. E assim, Jesus, com os corações mais alegres, com as nossas almas mais leves e com esse sentimento de gratidão, Mestre, agradecemos por mais este Evangelho e humildemente pedimos ao Senhor, humildemente pedimos à nossa Santíssima Mãe que possa levar o amor deste Evangelho, o amor dessas palavras, aos corações que mais necessitam neste exato momento, Senhor. Que o Senhor possa nos acompanhar com segurança até os nossos lares, Cristo. Muito obrigado, Mestre, pela oportunidade. Que assim seja, graças a Deus.